Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo e você está no canal Palavra EBD. Nesta semana estamos estudando a lição de número 9 com o título Promessa para Pais e Filhos. Esta lição faz parte da revista do quarto trimestre de 2024 com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. E para você não perder os nossos conteúdos, pois postamos vídeos diários, postamos também informações na nossa aba comunidade e também postamos a aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Esta aula não substitui a aula presencial, por isso que ela é uma aula preparatória. Então inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para você receber as notificações que nós enviamos quando lançamos um novo conteúdo. Também dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Se você tiver uma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, nós teremos o maior prazer em ajudar você. Vamos lá, introdução da revista. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Vamos para o nosso mapa mental. O nosso mapa mental traz toda a estrutura da lição de uma forma que facilite ao aluno e também ao professor mentalizar as informações contidas na estrutura da lição, facilitando o entendimento e também a ministração da sua aula. Iniciando pelo texto áureo, que é o texto base escolhido pelo comentarista para esta lição, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Então, nós já temos aqui uma ordenança descrita na palavra de Deus, onde é uma ordenança para os filhos que honrem os seus pais, pois é um mandamento, é uma promessa condicional. Se você honrar teus pais, você, filho, honrar os seus pais, o que você receberá em troca dessa honraria, do cumprimento desta ordenança? Você terá uma vida boa. Essa é a palavra de Deus que está dizendo. A leitura bíblica em classe desta lição será feita nos livros de Salmos, capítulo 127, o verso 3 a 5, e também Efésios, capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 4. Minha orientação é que você leia esses dois livros, essas passagens, em mais de uma tradução. Isso é muito importante para trazer mais entendimento, compreensão do texto. Separe as frases, as palavras de mais dificuldade de entendimento e procure, no dicionário e assim por diante. E quando você estiver na aula presencial, solicite ao seu aluno, que faça a leitura ou faça uma leitura responsiva com a sua classe. Isso é muito importante. Vamos para então o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: um relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então nós vamos compreender esse relacionamento voltado para a palavra de Deus entre pais e filhos. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E o objetivo é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Também nós vamos nos conscientizar do cuidado dos pais com os filhos. Então é preciso ter essa consciência de como deve ser o cuidado dos pais para com os seus filhos. É de qualquer jeito? Não. Existe o jeito correto, a forma, a maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Então o objetivo do estudo deste ponto é conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Você vai então comentar, vai analisar e meditar para depois ministrar ou participar da aula, entendendo, à luz da palavra de Deus, como que deve ser o cuidado que os pais precisam ter com seus filhos. E o terceiro e último ponto da nossa lição é bênçãos para os pais e os filhos. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra de bênçãos neste relacionamento entre pai e filho. O que a Bíblia tem de promessa para os pais e também para os filhos. Então nós vamos, conforme o objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. E a verdade prática, nós devemos orientar os nossos alunos a vir a praticar, é entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Então o relacionamento entre os pais e os filhos deve ser um relacionamento saudável, um relacionamento recíproco, não um relacionamento autoritário de forma nenhuma, mas um relacionamento que traga bênção para os pais, bênção para os filhos e proteção para ambos. Então esta é a verdade prática que nós devemos então colocar em prática no nosso dia a dia com o estudo desta lição. Espero que você continue conosco, fique até o final, pois nós temos muito ainda a tratar em relação a esses 3 pontos que o comentarista propôs para a nossa lição desta semana.
Primeiro ponto da nossa lição é mostrar o relacionamento bíblico entre pais e filhos, dividido em 3 assuntos. O primeiro assunto é pais e filhos. Na Bíblia, os filhos, eles são heranças do Senhor e galardão. Então, na Bíblia, os filhos são herança para os pais e galardão do Senhor para os pais. Salmos, capítulo 127, verso 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Então, uma dádiva do Senhor, é uma herança que Deus concede aos pais ter filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, além de ser uma herança, ela é um galardão, é uma graça que Deus concede à mulher de poder gerar o seu filho. Na Bíblia, os filhos são importantes para os pais na sociedade. Então, na Bíblia, os filhos, eles também são importantes para os pais, além de ser herança e galardão, mas eles são de extrema importância para a sociedade. Olha só, o Salmo 127, mas o verso 4 diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Nós temos o entendimento de que a interpretação desse verso diz o seguinte, que pelo menos na época, analisando o texto, naquela época, não nos dias atuais, mas naquela época, você ter muitos filhos, você era uma pessoa abastada, uma pessoa de muita sorte, né? E a sua visibilidade diante da sociedade era essa. Aquele homem é um homem próspero, ele tem muitos filhos. Por isso a palavra de Deus fala, como flechas na mão de um homem poderoso, um homem que acerta o alvo, um homem que é firme nos seus propósitos, assim são os filhos da sua mocidade. Também na Bíblia, o relacionamento dos pais com os filhos é uma realização. Olha só, o Salmo também 127, mais o verso 5 diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que é uma continuação do verso 4, que enche de flechas, porque no verso 4 nós temos a interpretação das flechas serem os filhos. E aqui no verso 5 ele fala: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então aqui fala, quem tem uma família muito grande é uma família fortificada. Então não é qualquer um que vai chegar à sua porta porque você está protegido, né? Ele traz esse entendimento não somente de prosperidade, sorte, mas também de proteção. Uma família grande, uma família forte, uma família protegida. Também na Bíblia, o relacionamento dos pais com os filhos é responsabilidade. Então, não é simplesmente você ter uma alusão diante da sociedade, diante dos seus inimigos, mas também é responsabilidade. Então, um homem ter uma grande família, ele também tinha que ter uma grande responsabilidade. Para quê? Para manter essa família fortificada. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: educa a criança no caminho que se deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso traz o quê? Uma responsabilidade para os pais de terem os seus filhos. A Bíblia está dizendo que os pais, eles devem educar os seus filhos, mostrando o caminho. E mostrando o caminho de forma correta. Porque mesmo se eles andarem por outros caminhos, tentando travar os seus próprios caminhos, de forma alguma, eles irão esquecer de todo o ensinamento que eles tiveram dentro da sua casa, no convívio familiar que eles estavam. Então a palavra de Deus nos fala: educa a criança no caminho em que deve andar. É uma responsabilidade para os pais. Segundo assunto, um mandamento com promessa para os filhos, ou seja, um mandamento de obediência. Efésios capítulo 6, o verso 1 até o verso 3 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, primeira obediência é a obediência aos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, um filho que obedece a seu pai, ele é uma pessoa justa, justificada. Também nós temos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a honra, honrar o pai e a mãe, é um mandamento com promessa do quê? De viver justamente, de viver muito tempo, de viver honradamente, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, nós vemos que o mandamento para os filhos é a obediência. Se você é obediente aos seus pais, esse condicionamento, né, desta promessa indica o quê? Que você vai viver muito tempo, viver bem, viver honradamente, justificado. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. Também é um mandamento com uma promessa condicional. Olha só, Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, um homem, uma mulher que honra os seus pais tem a sua vida prolongada pela graça que Deus lhe concede diante do obedecer, do honrar, do proteger a sua família, os seus pais. Nós vemos muitos nessa geração que não
gostam nem de ouvir falar o nome dos pais. Com certeza a vida dessa pessoa não é uma vida boa, não é. Ah, André, mas eu conheço pessoas que têm muitas riquezas e não ligam para os seus pais. Mas nós estamos falando no âmbito espiritual. Você pode ter riquezas, dinheiro, o que for, mas no âmbito espiritual, maternal, alguma coisa não vai bem. Terceiro, mandamentos e bênçãos para os pais. Então nós vimos um mandamento com promessa para os filhos, que é o mandamento de obediência e o mandamento condicional, obedecer aos pais, e obedecendo aos pais você tem a sua vida prolongada. O terceiro assunto diz mandamentos e bênçãos agora para os pais, que é um mandamento para os pais, a parceria, o amor e a disciplina. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é um mandamento de Deus para os pais criarem os seus filhos de forma abençoadora, não oprimindo os seus filhos. É o que o verso diz, olha, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, quer dizer, não é você agindo de forma autoritária ou de simplesmente ignorar os seus filhos. A palavra de Deus está nos dizendo, olha, é um mandamento para os pais a parceria, o amor e a disciplina. Então, quer dizer, é sua obrigação como pai agir desta forma com os seus filhos, não provocando a ira deles, mas ensinando, mostrando, conversando, tendo relacionamento. Olha só, é bênção para os pais, a família, que é um presente de Deus. Salmo 128, verso 3 e 4 diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, é uma bênção para os pais possuir uma família abençoada. De que forma? Cumprindo os mandamentos da palavra de Deus. Ponto 2. O cuidado dos pais com os filhos. Então, neste ponto, nós vamos procurar nos conscientizar do cuidado dos pais com os filhos. O primeiro assunto diz: cultivando o ensino da palavra de Deus. Os pais devem cuidar do ensino bíblico na família. Ou seja, os pais eles devem proporcionar um ambiente em que a palavra de Deus seja exposta de forma que venha atrair a atenção dos seus filhos. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós vemos que existe um costume hebraico em que cada casa de um judeu, se você for no batente da porta, ele utiliza um mezuzá, que é justamente um compartimento que tem os 10 mandamentos, e eles ficam lá alojados, ou fixados na porta de qualquer judeu que você entrar, você vai encontrar isso. Também tem os judeus ortodoxos que utilizam como se fosse um colar, porém, nos dias de cerimônia, eles utilizam um colar que fica fixado na testa com uma caixinha. E nesta caixinha tem também os mandamentos do Senhor. Outra tradição judaica, entre os judeus ortodoxos, mais especificamente, é utilizar um cordão que é passado em volta do seu braço com uma caixinha também, tendo os mandamentos do Senhor. Mas nós sabemos que não adianta você expor a palavra de Deus se ela não estiver dentro de você. A palavra de Deus está dizendo que os pais, eles devem inculcar a palavra do Senhor nos seus filhos. Então ele fala, quando estiver na tua casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, também estará esse sinal em tuas mãos e serão por frontais entre os teus olhos. Mas os judeus se apegaram a isso de uma forma literal. Porém, a palavra de Deus, se nós nos aprofundarmos de acordo com a vontade do Senhor, onde a palavra agora é dentro de nós, ou seja, não exposta, mas dentro de nós, nós temos que proporcionar para os filhos o ensino bíblico de uma forma que venha contagiá-lo. Não que isso seja uma obrigação, porque Deus não quer nada obrigado. Deus não aceita algo que seja feito por obrigação, por uma troca, mas que seja algo que venha de dentro para fora, do interior da sua alma, o desejo. E é desta forma que os pais precisam agir, trazendo o ensino bíblico para os seus filhos de uma forma atraente, para que eles possam então ter esse ambiente familiar voltado com a palavra de Deus. Também os pais devem levar os filhos a uma igreja local, ou seja, de uma forma não obrigatória, mas de uma forma que você proporcione ao seu filho um entendimento
para que ele possa então ver que realmente ele precisa ir à igreja, ele precisa ir aos cultos, ele precisa enxergar isso através de você. Agora, se você é um pai ou uma mãe, que toda vez eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ir à escola dominical, você acha que o seu filho terá o desejo de ir à igreja? Agora, quando você expõe o seu desejo de ir à igreja para adorar ao Senhor, para apresentar um sacrifício de adoração ao Senhor, o seu filho também sentirá o mesmo desejo no seu coração, seguindo o seu exemplo. Também os pais devem despertar o desejo nos filhos de estarem na casa de Deus. Mas vamos ler Marcos capítulo 10, verso 13 a 16, em relação ao dever dos pais de levar os seus filhos à igreja local. Olha só o que diz. E traziam-lhe os meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Este verso nós vemos um momento em que Jesus estava em um local, muitas pessoas traziam seus filhos para que tocassem em Jesus, no grande mestre que se apresentava ali naquele local. E os seus discípulos ficaram incomodados com isso. E Jesus repreendeu eles, falou: não, deixe as crianças virem, porque delas é o reino de Deus. Porque se nós não agirmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que se nós mantermos a nossa malícia, o nosso temperamento, Jesus está dizendo que se nós mantivermos uns pensamentos maliciosos, intenções maliciosas, de forma alguma entraremos no reino de Deus. Então nós precisamos aprender com as crianças, com a inocência das crianças. É isso que nós precisamos aprender. Então, o dever dos pais em levar os seus filhos à igreja é justamente para que eles tenham contato com Deus, com Jesus Cristo. Mas nós precisamos dar o exemplo para isso. E os pais devem despertar, então, o desejo nos filhos de estarem na casa de Deus. Porque muitos obrigam seus filhos a estar na casa, e está errado. Você obrigar o seu filho a estar na casa do Senhor, a frequentar os cultos, a se batizar, isso daí está errado. Nós precisamos proporcionar, sim, o desejo no coração. De que forma? Mostrando através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, que estar na casa de Deus é maravilhoso. Estar na presença do Senhor é maravilhoso. Este é o dever dos pais. Olha só, Salmo capítulo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando chega o momento de ir ao culto, como que é a sua ação diante dos teus filhos? Nossa, mais uma vez eu tenho que ir na igreja. Mais uma vez eu... Não, você tem que expor para o seu filho, para que ele possa ver através do seu exemplo, do seu testemunho, que é maravilhoso estar na presença de Deus, adorando ao Senhor. Segundo assunto, prioridades na vida familiar. As prioridades da vida familiar devem ser Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 10, versículo 27, respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeira prioridade da vida familiar é Deus. Deus em primeiro lugar. Depois, o cônjuge. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Terceiro, os filhos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não é ter os filhos em sujeição de forma obrigatória, autoritária, não, mas em sujeição de forma espontânea, através das suas atitudes. E quarto, a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, as prioridades da vida familiar devem seguir esta sequência. Primeiro Deus, depois o cônjuge, os filhos e a igreja. Terceiro assunto, disciplina e estímulos aos filhos. É responsabilidade dos pais, dada por Deus, de aplicar a disciplina. Então é responsabilidade dos pais, dada por Deus, em aplicar a disciplina aos seus filhos. Isso não está errado. Se estão anunciando que está errado a disciplinar os seus filhos, isso daí diante da palavra de Deus não é errado. Porém, precisamos saber como disciplinar. É isso que precisa ter em mente. Provérbios capítulo 13, verso 24 diz: o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo, o castiga. Muitos podem até olhar para esse texto e falar: como pode isso? Usar a vara e tudo mais. Mas nós temos que entender que nós estamos olhando para um verso de Provérbios, e Provérbios, ele usa de simbologias para expor ensinamentos. Não é que você vai utilizar a vara de fato, literalmente,
atualmente. Se bem que tem muitos, no meu tempo, e muitos aí, era assim que funcionava. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando é que nós precisamos disciplinar os filhos de forma correta para que eles aprendam, não para que eles tenham medo, não para que eles tenham pavor. E quando eles fizerem coisas boas, precisamos também elogiar, precisamos também mostrar que eles fizeram a coisa certa, fizeram o que tinha que ser feito, agiram de forma correta. É responsabilidade dos filhos obedecer os pais. Colossenses capítulo 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Infelizmente, em nossa geração, nós temos tido uma inversão de valores. Os filhos não respeitam seus pais, acham que são dono da razão, que já sabem tudo, que podem tudo, se envolvendo com narrativas diabólicas. Não, porque é o meu corpo, é as minhas regras, porque é o meu pensamento, eu tenho que agir da forma como eu acho correto. Só que nós temos que entender que os nossos pais passaram por todas as experiências que nós estamos passando como filhos. Então eles têm essa experiência. Por isso a palavra de Deus fala que melhor é para o filho obedecer em tudo os vossos pais. Mas não podemos deixar de executar a disciplina, porque você estará criando uma criança que não sabe o que é responsabilidade. A disciplina faz com que a pessoa adquira um senso de responsabilidade. Terceiro ponto, bênçãos, pais e filhos. Então nós vamos compreender as bênçãos para os pais e para os filhos, também dividido em 3 assuntos, onde o primeiro assunto diz bênçãos para posteridade. É a promessa do revestimento do Espírito Santo. Então, uma das bênçãos para a posteridade, e quer dizer futuro, é a promessa do revestimento do Espírito Santo. Isaías, capítulo 44, verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, é promessa para a família, pais e filhos, família, é promessa para a família, o revestimento do Espírito Santo. Também é promessa de bênçãos para a família, bênçãos espirituais sem medidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então as bênçãos espirituais são bênçãos sem medidas. O fruto do Espírito, o selo do Espírito, batismo do Espírito, todas as bênçãos espirituais, fortalecimento, consolo, cura divina, milagres, são bênçãos espirituais. Todas elas estão prometidas para a família. Também é uma vida imersa no Espírito Santo. Bênçãos para a posteridade também está envolvido em uma vida imersiva no Espírito Santo. É dormir na presença do Espírito Santo, acordar na presença do Espírito Santo, trabalhar na presença do Espírito Santo, o seu lazer na presença do Espírito Santo. É uma vida imersiva no Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16 e o verso 25 diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andamos no Espírito, não andamos conforme a concupiscência da carne, conforme os prazeres da carne. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É andar, aqui o andar quer dizer imersivo, imerso, mergulhado no Espírito Santo. Segundo assunto, família. Então, bênçãos para a família. Nós temos aqui família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, as bênçãos para a família está envolto ao lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, olha, a família deve ser o lugar dos filhos terem experiências com Deus. Não é lá fora, é na família. Olha só, Salmo capítulo 34, verso 8 diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Então, as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Então, o salmista está expondo que as suas iniquidades ultrapassam, ou seja, as suas experiências de luta, de vitória, de provação são imensas, mas estando no lugar certo, estando no seio familiar, ele vai obter experiências de lutas, mas também de vitórias através da graça e do relacionamento com Deus. A família deve ser o lugar dos filhos terem compromisso com Deus. Então, dentro do ambiente familiar, os filhos, os pais, principalmente os filhos, eles devem ter essa relação de compromisso com Deus, de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor, de orar ao Senhor, de jejuar ao Senhor. Aprender na família que ele vai aprender isso daí. Não é lá fora, não é no mundo, não é nas redes sociais que o homem, a mulher, os filhos vão aprender, mas é no seio familiar, através do quê? Do
do exemplo dos pais, que eles vão aprender a ter compromisso de ser dizimista na casa do Senhor, de orar. Josué capítulo 24, verso 15 diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, diante de uma rebelião, de uma confusão entre o povo, ele pegou e falou assim: não, se vocês querem servir a outros deuses, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a família deve ser o lugar dos filhos terem compromisso com Deus. Não, se a minha família serve a Deus, eu vou servir também a esse Deus. Também, a família deve ser o lugar dos filhos expressarem suas lutas e vitórias. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade de chegar para os seus pais: pai, eu preciso que o Senhor ore pela minha vida. Está enfermo? Pai, mãe, ore para que eu seja curado. Não é buscar lá fora. Ah, André, então não podemos buscar recursos através do pastor, do nosso líder? Sim, pode, mas em primeiro lugar, a sua família. Isso se você vive em um ambiente familiar cristão que te proporciona tudo isso que nós estamos comentando. Então, meu pai, minha mãe, ora por mim, estou necessitado, estou passando por luta, tenho um objetivo para alcançar, me ajude em oração, vamos fazer uma campanha de oração. Isso é ter liberdade. Então, no ambiente familiar em que o Espírito Santo é o Senhor, é o que dá a direção, é o que traz ânimo e consolo, existe liberdade. Liberdade para quê? Para que os filhos possam expressar as suas lutas e as suas vitórias. Terceiro assunto, pais que protegem seus filhos. Então, os pais que protegem os seus filhos é garantia de proteção física, emocional e espiritual. Olha só, Mateus capítulo 19, verso 14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, um pai de família que proporciona segurança para os seus filhos, proteção física, emocional e espiritual, os seus filhos, eles vão ver um grande exemplo dentro de casa, não precisando buscar lá fora, mas tendo como modelo o seu pai e a sua mãe. Também é garantia de desenvolvimento na adolescência. Olha só, quando os pais procuram proteger os seus filhos, é garantia de desenvolvimento na adolescência. Lucas capítulo 2, verso 41 e 42 diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Nós vemos essa passagem que Jesus ainda, na sua adolescência, ia com os seus pais para a festa que acontecia todos os anos em Jerusalém, a festa da Páscoa. E nesse episódio nós vemos que quando saíram, estavam quase no meio do caminho falando: opa, onde está Jesus? Meu Deus, cadê Jesus? Por quê? José e Maria, eles não tinham só Jesus como o seu único filho, mas tinham mais filhos, né? A palavra de Deus mostra que eles tinham mais filhos. Jesus tinha outros irmãos e irmãs. Então, no meio desse tumulto todo, por causa da multidão, da festa, acabou que cadê Jesus? O que eles fizeram? Prontamente retornaram para procurar a respeito de Jesus. Pais que procuram proteger seus filhos, de forma alguma, vão deixar eles saírem por aí, né, sem horário para voltar, sem saber com quem estão, aonde estão. Não, os pais que protegem os seus filhos, eles vão querer saber aonde está, com quem está, que hora que vai, que hora que vem. É isso que tem que ser. Pais que protegem seus filhos. Também é garantia de desenvolvimento na juventude. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 13 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, um pai que protege a sua família, protege os seus filhos, dando segurança, dando desenvolvimento na adolescência e na juventude, ele vai mostrar que as armas para ele vencer são armas espirituais, para ele vencer na vida, mostrando que um relacionamento com Deus vai fazer com que ele consiga alcançar os seus objetivos. Então é importante que os pais mostrem isso, apresentem isso para os seus filhos. Chegamos ao final da nossa lição e nós vamos então fazer a leitura da conclusão da revista. Olha só o que diz: a vontade do Altíssimo é que as suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal,
ative as notificações para você receber todos os nossos conteúdos. Lembrando, a nossa aula é uma aula preparatória para a aula que será ministrada presencialmente. Então, participe da maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Reveja todos os pontos que nós comentamos, o nosso mapa mental, com toda a estrutura da lição. O primeiro ponto, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo ponto, o cuidado dos pais com os filhos. E o terceiro ponto, bênçãos, pais e filhos. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.